comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. É a palavra que o Senhor me confiou para essa última porção nessa noite. Gente, a gente vai sair daqui transbordando. E é interessante porque a temática propõe leve e suave, não é isso? Qual é o tema que vocês estão trabalhando, não é esse? Leve e suave. Mas a sensação que a gente tem é que a gente tomou-lhe uma coça, não é não? E olha que eu nem estou aqui desde 9 horas da manhã. Só tiro de 12, canhão e bum, 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 bum. Eu, pá, pá, pá. E eu dizia, meu Deus, como é que a gente vai sair leve e suave? Aí a Lu, que estava ali do meu lado cultuando comigo, ela virou e falou assim, é leve e suave. Eu falei, mas por que eu não me sinto assim? Por que eu estou me sentindo que eu tomei-lhe uma pancada? E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Porque primeiro você tem que pesar a consciência, criar substância na alma. E aí o caminho vai ficar leve, você suave, vai ficar tudo maravilhoso. Por quê? Você vai tirar os carrapichos, as martices que estavam em você, né? Que palavra, irmão. Você acredita que quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo sobre Marta e Maria? E na hora que eu ouvi, eu pensei, nossa, que bênção. Então o Senhor quer falar sobre Marta e Maria. Aí separei o texto, Marta e Maria. Aí Eduardo me abriu aqui, Marta e Maria. Aí quando ele começou a pregar, eu falei, Deus, usa quem quer. E eu pensei, e agora, Deus, o que eu vou fazer? E eu comecei a interceder. Mais cedo também foi Marta e Maria? Meu Deus, que coisa linda. Mas aí eu não tinha ouvido. Aí como eu não tinha ouvido, eu não ia ter sabido. E eu não tendo sabido, eu não tomaria decisão nenhuma. Mas aí quando eu vi ele pregando, meu Deus, eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor falou com ele, fala comigo também de novo. E aí de repente minha oração ficou tão assim. Nham, 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 nham. Mas o Senhor é bom. E ele me confirmou Mateus 21, vamos. Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Quem achou, diga amém. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Maravilha, maravilha. Você que não trouxe, para com essa mania de vir para a igreja sem Bíblia. Ei, vocês não falam nada que eu já estou falando. Para com essa mania. Isso está virando mania. Ah, Camila, é pecado? Não, não é pecado, mas não é um bom hábito. Não é um bom hábito. Tem países aí que dariam tudo para ter a liberdade que a gente tem de poder andar com a Bíblia na rua. Ah, Camila, mas eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Eu também, mas não é sobre isso que a gente está conversando. Não foge do assunto. Não é isso. É um bom costume, é um bom hábito, é um testemunho público sem palavra nenhuma. Não faça isso. Ai, Camila, mas é que minha Bíblia é deste tamanho e ela é muito pesada. Eu sei o que é isso. Eu já deixei de andar com Bíblia porque não combinava com a roupa. Tá falando misericórdia, mas você também já pensou, só não caiu. Glória a Deus, Deus te abençoe. Então eu sei como é que é, o inimigo é sujo. Às vezes não cabe na bolsa, né? Falando aqui com as mulheres, porque para os homens não é possível que você está com esse negócio de preocupação de não combinar com o teu look. Senão o problema é pior. Mas não ande sem Bíblia, principalmente para virar. E, gente, se a gente não trouxer mais a Bíblia para vir para a igreja, tem que botar a mão na consciência, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A Camila prega o texto, o microfone está na minha mão. Eu vou fluir. Ai, mas é que eu estou sem graça, é com você mesmo que eu estou falando. É um constrangimentozinho, mas vai passar. Mas é necessário a gente ouvir às vezes de alguém de fora falar, para não achar que é perseguição, que é religiosidade. É um excelente hábito e ele não deve ser perdido. Volte a caminhar com a sua Bíblia, principalmente para vir à igreja. É óbvio. Estamos chegando em dias onde o óbvio precisa ser dito. Anda com a sua Bíblia. Ande com a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 21. E não fica chateado. Ai, já fechei o coração. Para de bobeira. O Senhor, Ele corrige todo aquele a quem Ele ama. Aleluia. Versículo 18 em diante. Quem achou o texto, diga amém. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Nessa versão aqui eu gostei. Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. Meu Deus. Diga amém pela exposição do texto sagrado.
Agora diga misericórdia pelo conteúdo do que você leu. Misericórdia. Não dá uma vontade de clamar uma misericórdia? Misericórdia. Quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso aqui. O dono da vida, né? Foi lá e determinou uma sentença de morte para essa figueira. E por que isso faz temer o nosso coração? Porque a gente sabe que isso não é sobre plantas. Isso não é sobre planta. Porque planta não tem alma, gente. Não é sobre isso. Não foi para elas que o Senhor se inclinou e soprou em suas narinas fôlego de vida. São maravilhosas, mas elas fazem parte do cenário da criação, que manifestam uma parte daquilo que Deus fez, mas elas não são o pináculo da criação. O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai deixar isso muito claro, que o pináculo da criação, em primeiro lugar apontando para o Messias, é um salmo messiânico, e em segundo lugar apontando para nós, deixando claro que o objetivo do cuidado, da admoestação, da necessidade de termos o conhecimento de quem Deus é, tudo isso é para nós, seres humanos que fomos criados por Deus, almas viventes das quais pertencemos ao Senhor. Então isso é e foi, sempre será sobre nós, sobre a maneira como Deus se relaciona conosco, para que tudo sobre nós seja sempre sobre Ele. Tudo que passa por nós, tudo que Deus trata em nós, tudo que Deus quer fazer através de nós, é sempre para que no final isso reverta para a glória dele. O salmista vai salmodiar em uma outra ocasião, ele vai dizer assim, olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem que haja linguagem ou fala, ouve-se o som da sua voz. Isso está manifestando como a criação adora a Deus sem dizer palavra alguma. Tudo já está pré-estabelecido para a glória do nome do Senhor. Agora, quanto a nós, há da parte de Deus, há da parte do Espírito Santo, um trabalhar. Para quê? Para que nós tenhamos essa consciência, para que nós cheguemos a essa conclusão. Como assim, Camila? Vou te falar. O que me difere e te difere da criação, mesmo sabendo que também somos parte daquilo que o Criador fez? Veja, sem que haja linguagem ou fala, disse o salmista, a lua não tem boca, ela não dá glória a Deus, mas simplesmente a sua existência e a sua funcionalidade comunicam a glória de Deus. Vou falar mais abertamente que é para todo mundo entender. O ateu convicto, ele não acredita em Deus, mas quando ele acorda, a sua respiração comunica o tempo todo a fidelidade do Deus Criador, o Deus que faz. Agora, o que muda entre a lua e a pessoa? A capacidade que ela tem de ter consciência disso ou não. Então, no nosso caso, o que Deus quer? Uma adoração consciente, uma adoração clara. Por isso que quando a gente começou a estabelecer liturgia de culto, a gente vai ter toda uma orientação do apóstolo Paulo dizendo que, olha, apresentem os vossos corpos. Até aí só criação, até aí só criatura. Então isso, sua presença aqui sem consciência não faz isso um culto. Entendeu? Poderia ser também um velório. Da mesma maneira, porque sua presença em imagem corpórea, sem consciência e sem clareza do objetivo que sua vida carrega, que é qual? Glorificar a Deus. Se ela comparece num lugar, ainda que Deus esteja, ainda que Deus seja, e ainda que você seja feitura das suas mãos, mas você não tem consciência, você não tem clareza, você não está comunicando nada que conscientemente valha como adoração para a glória de Deus. Agora, você também não vai ficar sem a responsabilidade, abre aspas, da culpa. E aí é por isso que eu falo responsabilidade, mas para você entender eu vou repetir, da culpa de ter que prestar conta naquele dia de por que você não fez parte da adoração, por que você não estava junto com a criação adorando. Ah, mas o fato de eu simplesmente existir já não adorava? Não, porque isso precisa ser de maneira consciente. Aí volta para o apóstolo Paulo, você vai entender. Aí ele vai dizer, olha, quando vocês forem cultuar, apresentem os vossos corpos. E aí, já disse, criação, mas agora vem consciência. Como sacrifício vivo. Oh, aleluia! Vivo. Então você precisa expressar manifestação de vida consciente. Eu vou trazer um terceiro exemplo e volto para o texto. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem, infelizmente, morte cerebral, ela não tem clareza, ela não tem consciência, ela está ali, mas ela não tem consciência que ela está ali. Ela está recebendo oxigenação, o seu coração está batendo, mas a sua mente não tem nenhuma sinapse neural que aponte vida presente ou consciência ali. Precisa de um milagre, precisa de uma atuação do Deus do impossível.
impossível. É assim que a gente crê. Então veja, agora, por que que ela não é tratada como alguma outra coisa da criação que não seja humano? Porque compreende-se que o propósito daquela vida tem como principal ideia a consciência de que a planta não tem, a consciência de que os animais não têm, a consciência de que os oceanos não têm, a consciência de que a lua não tem, a consciência de que o sol não tem. Então logo, se temos esse privilégio, se temos isso também por imposição do Deus Criador. Como assim imposição? Sim, a adoração não pode ser só uma questão espontânea. A espontaneidade, ela vem com a consciência, mas o adorador verdadeiro, ele não fica só esperando ter vontade para adorar. Como é que ele vive a vida dele? É entendendo que Deus é digno de toda a glória, a despeito de como eu estou agora. E quem é que produz esse entendimento? A minha consciência. Então, quando eu estou afim, eu adoro. E quando eu não estou afim, eu adoro porque eu devo. Porque eu não sou um cachorro, eu não sou uma planta, eu não sou uma cadeira, eu não sou o oceano, eu não sou a estrela, eu não sou o sol, eu não sou a lua. Aí você vai entender porque que Davi vai salmodiar o salmo de número 24, se eu não estiver enganada. E aí ele vai dizer: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. O Deus da glória troveja, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Senhor se assenta sobre as muitas águas, o Senhor está sobre o dilúvio, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor desnuda as brenhas, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Isto não é um convite, é uma convocação. É uma convocação e ela não é sentimental. Ela não está esperando emoção envolvida na adoração. Ela só está esperando clareza de uma consciência. Aonde está a sua mente quando Deus está se manifestando? Em que você está pensando quando a palavra de Deus está sendo pregada? De que maneira você se comporta? E qual é o tipo de testemunho que você compartilha? Aonde você caminha? Aonde você vai? A roupa que você colocou hoje, você teve consciência quando vestiu de que Deus estava te olhando naquele momento? Ou você se vestiu apenas de maneira tendenciosa, como massa de manobra de um modismo? O que o Senhor quer saber, e isso é adoração verdadeira, é se a sua consciência está ativada o tempo todo para a honra e para a glória do nome dele. Dando continuidade a isso, você vai entender porque que então o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais ou bebais, ou seja, por aí, andando, comendo, vestindo, conversando, entrando e saindo. Isso nos difere dos vegetais, isso nos difere dos cães, isso nos difere de qualquer outra obra criada que em silêncio adora a Deus na manifestação da sua existência. E é isso que nos torna e nos coloca num lugar diferenciado. E por causa disso, guarde, a quem Deus deu essa honra, Deus exige um espírito humilde, um coração voluntário. Vai acompanhando aí que você vai entender onde eu quero chegar e aonde a figueira entra. Então, compreenda isso aqui. Quer comais, quer bebais, quer façais isso ou qualquer outra coisa, façais tudo. Oh, aleluia. É esse nível que eu quero chegar. Fala para tua irmã: é esse nível que eu quero chegar. Não, você não falou. Vou te dar mais uma chance. Diga: é nesse nível que eu quero chegar. Me ajude a pregar e a entregar a mensagem nessa noite. Pregue para mais alguém. Pregue para mais alguém. Ai, Camila, eu não estou afim. Não faça por emoção. Faça por consciência. Faça por obediência. Faça por humildade. Faça porque eu estou te pedindo. Faça para se subordinar à palavra que está sendo pregada. Não para honrar quem prega, mas para honrar o mentor da mensagem. Olhe para quem está ao seu lado de novo e diga: é nesse nível que eu quero chegar. Olhe para cá. Que nível é esse, Camila? O nível aonde a minha consciência é a matriz do Espírito Santo. Aonde numa briga, aonde a minha alma está querendo reagir, eu não consigo falar para você tudo o que eu quero. Não porque eu não tenho consciência do que eu não quero falar, mas porque na minha consciência o governo do Espírito Santo está assentado para conduzir a minha vida em adoração. E aí eu não vou dar voz ao xingamento que eu queria xingar, eu não vou dar voz à baixaria que eu queria falar, eu não vou dar voz à razão do meu orgulho e da minha defesa para me limpar diante de você. É disso que eu estou falando. É conseguir fazer absolutamente tudo o tempo todo, toda hora. Quando eu crescer, assim que tu vê que... quando eu crescer que tu vê que eu fiquei doida, tu fica doido comigo.
Eu já fiquei doido uma tua vez, eu achei você de pouca loucura. Eu tô doido. Tá? Aí quando eu ficar mais calma, aí tu... Não, ao contrário, aí tu finge que foi embora. Tipo, me deixa sozinha. Aí tu viu que eu fiquei doida, tu me acompanha. E aí quando eles pensarem assim, é tudo maluco, aí a gente vai dizer, poder de Deus. Aleluia. É fé. Então veja, é nesse nível que nós precisamos chegar. Sabe por quê? Senão seremos tratados como essa figueira. E por que seremos tratados como essa figueira? Porque se agimos como tal, teremos a mesma sentença. E do que nós estamos falando aqui? Vira para tua irmã de novo, porque eu quero que ela tenha isso em mente o tempo todo e diga, e isso não é sobre plantas. Não é. Porque plantas não têm alma, plantas não têm consciência, e plantas não são o pináculo da criação de Deus, por mais maravilhosas que elas sejam. Elas têm seu lugar, elas têm sua beleza, mas nós estamos falando sobre aquilo que tem a primazia no grau de importância para Deus. E aí não é Camila que está falando. Eu vou aqui falar as mesmas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando disse para os seus discípulos, olha, eu não quero vocês ansiosos, preocupados, ou seja, eu não quero que vocês usem a consciência e a mente de vocês só para ficar pensando o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Jesus estava fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, mas a mente dos discípulos não conseguiam alcançar essa realização, porque enquanto Jesus está operando por um lado aqui, eles estão presos numa consciência humana, carnal, natural. Ai, a hora está passando, a gente não vai conseguir jantar hoje, café da manhã ainda não tomou, e isso limitava a expansão dessa consciência, sabe? E aí o Senhor vai dizer, não quero vocês preocupados com isso, saibam que o vosso Pai que está no céu, isso é maravilhoso, olha gente, vosso Pai que está no céu, olha o Senhor libertando a consciência deles da escassez, da necessidade, de uma mentalidade reativa apenas a necessidades carnais e humanas. Ele diz, olha, o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas, sabem que vocês precisam. O que ele está dizendo? Gente, Deus é Pai, é o vosso Pai. Quem aqui tem filho? Diga eu aqui. Quem tem filho menor de idade, diga aqui. Isso, quem sustenta esse filho em tudo, diga lá em casa. Pronto, então você vai entender com exatidão o que eu estou falando. Esse menino aí, que come, parece o Pac-Man, né? Esse menino aí, ele sabe que dia fecha a fatura do cartão? Não fecha, mas o pai e a mãe sabem ou não sabem? Sabe. Quando ele diz, estou com fome, você acha que ele sabe quanto custa o que ele come? Come nada, sabe nada e só quer comer, sim ou não, gente? Estou falando aqui com os pais e as mães, sim ou não, gente? E quando ele vê uma roupa que ele diz, eu quero, ele nem vê o preço, ele age como se fosse herdeiro. É ou não é? Mãe, eu quero. Pai, eu quero. Pai, me dá. A gente precisa entender um pouco disso. Não sobre ser mimado, não. Mas sobre o entendimento de que o filho, ele tem a paz de quem sabe que está sendo guarnecido de todos os lados. Vou fazer uma outra pergunta aqui mais básica. Ele sabe quanto vem a conta de luz lá na tua casa? Ele não sabe, ele nunca nem perguntou. Você precisa ter a fé que teu filho tem em você, em Deus. Ele não pergunta. Rapaz, e quando eles abrem um armário, não tem nada, e tá cheio de coisa lá, só que não tem o que ele quer. Ele não se constrange, ela não se constrange. E não diz, e quando o abuso é maior, que aqui não é abuso, é a ousadia da confiança. E diz, mãe, eu quero comer tal coisa. Pai, eu quero comer tal coisa. Me leve em tal lugar, parece até que o lugar é de graça. Você chega para uma criança, se você for pai e mãe dela, e pergunta assim, meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele olha para você com o olhinho brilhando, é só um exemplo. Ele diz assim, eu quero ser astronauta. Rapaz, ele não tem noção de como é difícil ingressar numa faculdade. Eu quero ser advogado. E quando a maioria deles pequenininhos, né, que vão gostando dos bichinhos ou das criancinhas, eles vão dizendo assim, eu quero ser médico. Ele não tem noção de quanto custa uma faculdade de medicina, de quanto custam os livros, mas veja, nada disso diminui o desejo dele. E ele fala isso abertamente com o pai, com a mãe, com o seu tutor, com quem cuida dele, porque ele tem confiança. Com meu pai eu posso, com meu pai eu tenho, com meu pai eu entro, com meu pai eu sou. Quando dá um BO, qual é a primeira coisa que ele faz? Liga para o meu pai, quando caiu chora, chama minha mãe. É o tempo todo, é uma confiança. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês sendo maus, perdão, quando ele diz assim, saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas ele já tem cuidado de vós. Ele não está falando agora das criaturas, ele está falando das criaturas que alcançaram o entendimento de quê? Abre essa boca então. Ele está falando de gente que não anda mais como árvore. Ele está falando de gente que não vive mais como bicho. Ele não está falando de gente que é reativo como animais irracionais.
Ele está querendo pegar um grupo concentrado que ele tem mentorado, que são os seus discípulos, e está querendo trazer neles uma clareza e uma consciência. E aí, só para você entender o que eu ainda vou pregar, ele está querendo dizer: vocês não são bicho, vocês não são plantas, vocês são consciência de filho, mentalidade de filho, entendimento de filho. E qual é a mentalidade e o entendimento de filho? Não falei isso aqui para você achar engraçado, não. Eu falei porque é a verdade. Qual é a mentalidade de filho? A mentalidade de filho é que eu não gasto tempo pedindo para o meu pai coisa que sem eu pedir ele já cuida, coisa que sem eu pedir ele já dá. Então eu não preciso limitar a minha consciência em andar por aí só parecendo que eu sou. Eu posso ser livre de verdade, falho de verdade, imperfeito de verdade, abençoado de verdade, próspero de verdade. Eu não sou um bicho, eu não sou uma planta. Aí ele continua e diz assim: olhem para as aves dos céus. Fala de novo para a vizinha aí: é nesse nível. Grita para ela, diga: nesse nível que eu quero entrar. Nessa clareza, nessa lucidez, nessa consciência, porque eu não sou uma planta. Vai ouvindo. Olhem para as aves do céu. Olhem, ele está dizendo. Não trabalham, não batem ponto. Não são nenhuma escala, nem 6x1, nem 5x1, nem 4x1, não são nada. Mas elas não deixam de se alimentar. Ele provê. Ele provê como criador, guarda isso. Porque para essas criaturas, Deus é criador. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. É como se eu fosse dar voz no populacho ao que Deus está tentando dizer aos discípulos, para você entender melhor. É como se ele dissesse assim: se como criador eu tenho responsabilidade, você acha que como pai eu sou o quê? Olha para essas aves. Não trabalham, não vivem dessa movimentação frenética, mas elas têm o que comer, têm aonde dormir. Olhem para os lírios. É ele que está usando a botânica, não sou eu só quero que você entenda isso. Olhem para os lírios, para as plantas, para a relva, para o verde, para o mato, que ele mesmo diz assim, ó, que hoje é e amanhã não é. Minto, não é amanhã. Ele diz assim, ó, que pela manhã é e à tarde já não é mais. Falando sobre como elas murcham em pouco tempo. Aí ele diz assim, olha isso, gente. Ele diz assim: não seria porventura? Por que ele não fala: vocês são mais importantes, eu amo vocês? Ele não fala isso. Ele vai construindo um caminho que a sua consciência possa ser tocada. Veja como Jesus não fala para os discípulos abertamente o que ele quer dizer, mas o tempo todo, enquanto os instrui, os leva a pensar. Você tem que entender que é por isso que tem muita coisa que você pede que Deus não fez. Não é porque ele não pode fazer e nem porque não quer, mas é porque ele tem que levar, através dessas circunstâncias, você a pensar no que ainda não pensou, a ter um entendimento, não porque eu estou pregando, mas porque você tem com Deus uma experiência de que ele realmente é bom, de que ele realmente é pai. E aí ele vai usar todas as circunstâncias que te pressionam e que estão ao seu redor para fazer você chegar a esse entendimento. Que ele não é aquele cara que você obrigou a dar pensão uma vez por mês. Ele não é aquele que te gerou e depois foi embora e você não sabe quem é. Não, ele vai mostrar para você um padrão de responsabilidade que a sua consciência vai acessar, para que você possa ter nele confiança e começar não agir mais como criatura, mas agir como filho, agir como filha. Aí o que estava pesado vai ficar leve, aí o que estava pesado vai ficar suave. Por quê? Porque você vai ter a clareza de que tem alguém acima de você, cuidando desde as questões mais inferiores a você, até as mais superiores, das quais você não alcançaria se estivesse sozinho. Que lugar é esse, Camila? É um lugar de confiança. Este lugar é um lugar de confiança. Completa essa palavra para mim. Este lugar é um lugar de novo, abre a boca. Este lugar é um lugar de... Abre a boca. Este lugar é um lugar de... Deus está dizendo: eu sou digno da sua confiança. Então coloque a mão na consciência. Aí ele vai dizer assim: não seria porventura a vossa vida mais importante? Se eu fosse você, eu me ajeitava na cadeira agora, juro, de verdade. Assim, sabe? Não é vaidade, é alegria de saber que tem alguém cuidando de você melhor do que qualquer um que já tentou. Se arruma. Vai, tira essa postura corcunda aí, vai!
Se ajeita, sujeita. Se ajeita. Olha ele. Não seria porventura a vossa vida? A vossa vida. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou um negócio. Eu sou uma alma eterna, eu tenho uma vida. Irmãos, para Deus, entenda isso. Eu não sou a única pessoa, não sou. E eu também tenho essa consciência, sim ou não? Você também tem, sim ou não? Eu não sou a única pessoa. Olha como essa igreja está cheia aqui. Só que eu tenho que entender que isso é uma coisa. O quê? Eu não sou a única pessoa. Mas para meu Deus, eu sou sempre uma pessoa. Você consegue entender essa diferença? Consegue entender essa diferença? Deus está dizendo, você só diz à sua consciência que você não é a única pessoa. Mas nessa noite eu te trouxe aqui para dizer que você não está errado, só que você precisa de toda a verdade, porque sofisma confunde a mente. E o que é sofisma? Não é uma mentira. É uma verdade, mas que não é toda a verdade. E o Espírito de Deus está aqui para dizer, essa noite você sai leve, porque você não sai com a parte da verdade, você sai com a verdade inteira. E qual é a verdade? A verdade é que eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. A verdade é que eu não sou a única pessoa, mas sou uma pessoa única. Ele me ama de um jeito que Ele ama somente a mim, porque é a individualidade do nosso relacionamento. Então eu não sou uma coisa, eu não sou um bicho, eu não sou uma planta. Não que essas coisas não sejam importantes, mas é que Deus deixou expresso o tempo todo em toda a Bíblia que apesar delas serem importantes, eu sou mais importante do que todas elas. Esse é o pináculo da criação de Deus. A gente tinha que ser proibido de acordar triste quando alcançasse essa consciência. Ah, tá tudo errado, eu tô sem dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas meu Deus do céu, o olhar de Deus agora tá sobre mim. Ele podia estar olhando o sol, que é mais bonito. A lua, que é maior do que eu. Mas não. Quando eu acordo, ele nem piscou. Ficou me vendo a noite inteira, 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 a noite inteira. O choro dura uma noite, pode ser uma noite inteira. Mas por que alegria vem ao amanhã? Porque enquanto eu dormia ou enquanto eu chorava, seja como for, Deus estava de olho o tempo todo. Eis que não tosquenejará, não piscará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu estou ministrando isso sobre algumas almas abatidas nesta noite. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra, Ele é a tua direita. É o tempo todo, Ele te olhando, Ele está com você. Eu quero que você tenha consciência disso nessa noite. Para quê, Camila? Para quê? E agora eu chego aqui em Mateus capítulo 21. Para que essa consciência? Para você entender que tudo que eu falar sobre a figueira não é sobre a figueira, é sobre eu e você. Isso você já entendeu, sim ou não? Segundo ponto. Para você entender que estranhamente nesse texto, Jesus vai se apresentar num contexto de fome, coisa que não é comum na vida de Jesus. Muito experimentado em jejum, muito envolvido com uma vida de oração. Já foi dito aqui hoje, ele disse, olha, a minha comida e a minha bebida fazia vontade daquele que me enviou. Ele não expressa isso o tempo todo. Então veja, até essa fome está dentro de um contexto. Ele está saindo de uma cidade e está entrando em outra. Quando ele entra nessa outra cidade, o texto diz que na verdade aquele dia estava amanhecendo. Gente, ainda era cedo. Se tem uma coisa para quem está acostumado a jejuar, é não sentir fome logo de manhã. Porque com o tempo, ainda mais quem pratica jejum intermitente, quanto menos você come, menos fome você vai tendo. E Jesus vai chegar com fome. Completa aí para eu saber que você está comigo. Jesus vai entrar nessa cidade com fome. O contexto ali é atípico. E aí ele vê uma figueira à vista, essa figueira que a gente leu aqui de longe, e percebe que ela está cheia de folhas. Completa aí para você entender direitinho. Ela está cheia de folhas. E dentro de um contexto, sei lá, da agricultura, da botânica, melhor dizendo, a figueira ela não funciona como outras plantas comumente. Não sei se você vai lembrar, entre a terceira e a quinta série, quando te ensinaram e me ensinaram sobre seres vivos,
Tinha uma métricazinha naquela época para a gente ter o aprendizado mais fácil que dizia assim, ó, o que é um ser vivo? Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então tudo que nasce, cresce, se reproduz e morre é um ser vivo. Era assim que ensinava naquela época. E aí dentro desse contexto, você vai ver Jesus com fome e a figueira cheia de folhas e ele sabendo que ela também tinha um comportamento de ser vivo, pensa que os frutos estão lá. E por que os frutos, no caso da figueira, deveriam estar lá, mesmo não sendo tempo e estação para ela frutificar naquela época?